Então, Marcelo Coelho, Geografia, para mais uma dica para o vestibular. Minha gente, por causa dessa guerra que está rolando, Israel e Estados Unidos contra o Irã, está se discutindo uma questão muito interessante que é a própria geografia influenciando na questão das rotas comerciais. Por quê? Porque, por exemplo, o tempo todo vocês estão escutando na região do Oriente Médio a questão do Estreito de Hormuz. Fecha, não fecha, fecha, não fecha. Esse estreito, e quando for estreito, normalmente é uma área o quê? Natural, não foi construída pelo homem. Quando for canal, é porque foi construída pelo homem. Então esse estreito, por isso que eu estou falando da geografia, ele acaba sendo um local de saída do Golfo Pérsico. Ou seja, saída mais ou menos de 20% a 30% do petróleo mundial. Quando ele sai do Golfo Pérsico, passa pelo Estreito de Hormuz, ali tem um controle normalmente geopolítico muito forte do Irã. Por isso essa história de o Irã usar isso como uma arma para atingir a economia mundial. Ele sai dali, o petroleiro, ele pode passar pelo Oceano Índico, entrar pelo Estreito de Bab el-Mandeb, passa pelo Mar Vermelho e acaba saindo no Canal de Suez. Esse sim, o Canal de Suez construído no final do século XIX, esse sim, alguma coisa construída pelo homem, mas também uma passagem importantíssima para o comércio mundial. Fiquem muito de olho nessa rota, em termos de comércio. Golfo Pérsico, Estreito de Hormuz, Oceano Índico, Estreito de Bab el-Mandeb, Mar Vermelho e Canal de Suez. É uma rota importantíssima para o comércio internacional. E somado a isso, para a gente puxar uma outra discussão, tem na Ásia o Estreito de Malaca. O Estreito de Malaca, onde tem Singapura muito bem localizada, estrategicamente localizada. Singapura é praticamente um porto-país, um país-porto, em que, na realidade, grande parte do fluxo de comércio da Ásia em direção ao Oriente Médio e à Europa passa por essa área do Estreito de Malaca. Esse é natural. E, por fim, inaugurado em 1914, o Canal do Panamá. O Canal do Panamá é um exemplo perfeito também de área de construção da arquitetura, só que aí, nesse caso, para agilizar, incrementar o comércio entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, principalmente entre os Estados Unidos e o território asiático, né? E em 1914 que ele foi inaugurado, inclusive há pouco tempo o Trump chegou até a pensar em retomar o Canal do Panamá para os Estados Unidos, porque hoje o Canal do Panamá é de administração panamenha. Então fique sempre de olho nessa questão de canal e estreito, porque eles são pontos cruciais para a lógica do comércio internacional, e aí eu acho que é importante você ficar de olho, então, no Estreito de Hormuz, demais, até por causa dessa evidência da guerra, principalmente por causa do vestibular como a UERJ, né? O Estreito de Malaca, o Canal de Suez e o Canal do Panamá. Essa dica eu acho que é interessante que você fique de olho na localização e da importância desses estreitos no comércio internacional. Demais, de corpo e alma, um beijo, até!